frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente. Denaldo, bom dia. Para começar aqui, primeira pergunta: futebol e política se discute? Sempre se discute, né? Os dois estão vinculados para todo sempre. Se o esporte faz parte da sociedade, as contradições da sociedade certamente vão, de uma forma ou de outra, respingar nos esportes. Maravilha, então vamos falar sobre isso. A ditadura brasileira, durou de 64, o golpe aconteceu em 64, dura até 85. No meio tempo aí a gente ganhou uma das principais Copas do Mundo, uma das mais exaltadas, com um grande time em 1970. Né? Isso foi utilizado de alguma forma ali pelos militares? Como foi isso? Como foi a relação antes e depois desse título? Na verdade, os militares sempre quiseram calçar essa chuteira, né? Afinal de contas, o futebol é essencial para a sociedade brasileira e eles tiveram todo o cuidado da forma como iria calçá-la, né? De uma forma que não fosse muito brusca, muito violenta e quebrasse toda aquela herança esportiva que foi criada anteriormente. Como, por exemplo, em 66, quando o Brasil tem uma das piores campanhas de sua história, e ali o governo se viu, né, numa possibilidade de intervir. Não é à toa que a próprio dirigente esportivo vai negociar com os militares, permitindo que os militares tomassem cargos importantes no meio da Confederação Brasileira de Desportos. Você deixou bem claro que ali nos momentos de derrota era onde o regime militar, a ditadura podia interferir mais, justamente por conta das derrotas, mas em 70, quando veio a vitória, que você estava explicando, todo o processo de tirar o Saldanha, colocar o Zagallo, essa vitória ela acontece durante o chamado milagre brasileiro, milagre econômico. E qual é a relação disso com o título de 70, com o tricampeonato? Tem algo de pão e circo, como geralmente se fala, como na época as esquerdas encaravam? Se 70 teve essa popularidade toda, a vitória na Copa de 70, se deve também a uma conjuntura econômica favorável. Então havia um clima de otimismo, não é, durante a Copa de 70. O que faltava era um acontecimento para poder criar esse enlace. E esse acontecimento vai ser a vitória na Copa de 70. Né? Médici finalmente consegue chegar às camadas mais populares com a vitória de 70 e vai utilizar essa vitória de todas as formas possíveis. Então, como é 82, que está no início desse processo de redemocratização, ainda incipiente, mas com um grande desempenho do Brasil na Copa do Mundo, apesar de não ter tido a vitória. Então, eu queria saber um pouco mais disso, de como começa esse processo, qual a relação disso com o futebol. Se a sociedade brasileira está se organizando visando a redemocratização da sociedade, não mais via luta armada, como foi aquela geração pós-68, né? Pós-74, nós passamos a ter uma nova forma de luta contra a ditadura militar, que nada mais era do que organizar as bases em todas as suas instâncias. Não é? A seleção brasileira de 82 não vai ganhar nada, mas vai ganhar um troféu, né? O troféu Fair Play. Isso aí, eu acho que é uma metáfora perfeita para a sociedade brasileira que você queria construir. Uma sociedade que eu tivesse orgulho de ver, né, o futebol arte, e ao mesmo tempo um futebol ou uma sociedade que eu tivesse certeza que era justa, o fair play. Maravilha, muito obrigado pela entrevista, Denaldo.